Fala pessoal, tudo bem? Gravando aqui esse vídeo para você depois de um empate com sabor de vitória, né? O Fortaleza ele vai buscar o resultado, um jogo que parecia morto ali, né? Depois dos 2-0 do São Paulo. São Paulo, inclusive, continuou atacando depois do segundo gol, mas parou em ótimas defesas do Marcelo Boeck e o Fortaleza consegue encontrar novamente aquela força mental já característica do time do Vojvoda, de não desistir das partidas, enquanto muita gente estava amarrando a bandeira, o Fortaleza foi lá e buscou esse empate dentro do Morumbi, o que deixa o segundo jogo totalmente em aberto aqui no Castelão, e o Fortaleza segue vivo buscando essa vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Vou falar um pouco sobre essa característica do Fortaleza de buscar sempre o resultado, independente do que aconteça, o Fortaleza não desiste, continua pressionando, continua atacando, sempre em busca da vitória, não está conformado, né? Eu acho que a maioria dos times com 2-1 pensaria assim, a gente conseguiu diminuir, agora vamos buscar em casa. Não, o Fortaleza foi lá, fez o primeiro, buscou o empate e conseguiu um empate e traz o jogo totalmente em disputa com o Fortaleza super vivo para a volta no Castelão no dia 15. Mas eu vou soltar a vinheta e já já vou comentar com vocês, trazendo o próprio Vojvoda para falar um pouco sobre essa característica aqui com a gente no Glória e Tradição. Bom, antes de mais nada, eu queria pedir que você se inscreva aqui no Glória e Tradição, caso ainda não seja inscrito, e também que já deixasse aquela sua curtida para fortalecer o nosso trabalho, beleza? Bom, não é novidade nessa característica do Fortaleza dirigido pelo Vojvoda, o Fortaleza de 2021, como um time que não desiste dos resultados, né? A gente já estreou no Campeonato Brasileiro com uma virada espetacular contra o Atlético Mineiro dentro do Mineirão, então provando que o Fortaleza tem uma força mental muito grande. A vitória contra o Palmeiras no Allianz Parque ilustrou bastante o que é isso, né? Então é um time que ontem mereceu, inclusive, buscar o placar, né? Porque se você pega a análise do jogo como um todo, foi um jogo muito igual, né? Um jogo de duas equipes que buscaram o placar, que buscaram vencer o jogo, que tiveram boas oportunidades durante a partida inteira. Então, eu acho que um 2-2 acabou sendo mais justo, acabou sendo de bom tamanho, mas foi um resultado não convencional, justamente devido a esse roteiro, né? De um time que poderia ter desistido do jogo, mas acabou indo buscar, inclusive encontrando forças no banco de reservas, né? Porque você tem o Robson que entra muito bem, o Henriques que entra e faz uma assistência, o Romarinho que entra e faz o gol do empate, então, o Robson também, né? Deu o passo para o Pikachu. Então, você tem um elenco que ele vem demonstrando uma força, né? Uma força não só técnica, mas uma força mental muito grande. E aí eu queria trazer o próprio Vojvoda, né? Para falar um pouco sobre isso. Ele comentou, vou trazer uns trechos aqui na coletiva. Ele comenta justamente sobre essa característica do time ter raça, né? Do time ter uma energia de buscar a partida, de não desistir, de se encontrar, e como isso não é algo meramente ocasional, né? É uma característica realmente que esse elenco tem entregado. Então fala aí, Vô. Psicologia ou mentalidade em futebol é muito importante. Eu acredito que tem jogadores, nós temos jogadores com forte personalidade, bons jogadores tecnicamente, se adaptam a tática, pero o principal es en momentos críticos o momentos difíciles tem que aparecer o gaza de jogador. Y hoy, como en otras partidas, apareció lo que llamo, ¿me entiende? Personalidades para jogar este tipo de jogos. É interessante essa análise do Vojvoda, porque ele dá muita ênfase, né? Não é um jogo comum, né? É um jogo de decisão, é um jogo de mata-mata. Então, observe que ele fala personalidade para jogar esse tipo de partida. A gente sabe que futebol é assim, né? Tem jogos que eles são
mais atrativos para o atleta, né? O cara se sente mais instigado a jogar, a se doar, a se dedicar, a não perder nenhuma bola, não desliga em nenhum momento, né? A gente viu algumas partidas, por exemplo, em que o Fortaleza tentou controlar o jogo, né? Que ele não joga no limite ali os 90 minutos, né? Mas que ele faz o gol, às vezes dá uma segurada. Em partidas como essa, como foi contra o São Paulo, não tem isso, né? Você passa ali, não são mais 90 minutos, porque tem muitos acréscimos agora com o VAR, mas aqueles quase 100 minutos ligado, batendo, correndo e buscando o tempo inteiro. Então isso é muito legal. E um aspecto também que eu acho interessante de enfatizar aqui é a relação que o Vojvoda tem e que a comissão técnica tem com o elenco, né? Uma relação de confiança que você consegue encontrar nesses jogadores sujeitos capazes de garantir esses resultados e de encontrar essas vitórias e esses bons desempenhos, onde muitas vezes o próprio torcedor não acredita ou não acreditava. Então, o Vojvoda fala um pouco sobre a relação de confiança que ele tem com os atletas, que de fato é uma coisa que tem se demonstrado muito especial. Confio muito nos jogadores, muito em mis atletas, porque eu conozco a mis atletas, eu convivo, estou todo dia com mis atletas y acredito que son profesionales con un espíritu de luta constante, un espíritu aguerrido que os representa a historia de Fortaleza y hay que seguir por este camino. É muito legal essa parte que o Vojvoda fala sobre o espírito do Fortaleza. Eu me lembro que quando ele foi apresentado aqui, um dos aspectos que ele mesmo relatou é de estudar o perfil do Fortaleza, né? Saber o ambiente em que você está inserido, qual é o tipo de jogo que culturalmente o torcedor do Fortaleza está inclinado a gostar, né? Que tipo de características, que tipo de jogadores, que formato tático, né? Que formato comportamental o torcedor do Fortaleza está habitualmente inclinado a gostar, né? E o Vojvoda, ele tenta buscar sempre esse jogo, digamos assim, que busca mais o prazer de construir o futebol, né? O prazer de buscar um jogo que ele não seja apenas bonito do ponto de vista estético, né? Mas que ele seja bonito do ponto de vista da entrega, né? Que o torcedor possa se identificar com aqueles caras que estão em campos, né? Que seja um time de fato que represente aquele espírito do nosso hino, né? De ser combativo, de ser aguerrido, de ser vibrante, de ser forte. Então, esse perfil do Fortaleza, esse perfil de identidade que o torcedor gosta, me parece que o Vojvoda tem encontrado. Às vezes os resultados não vão aparecer, mas o desempenho e a entrega a gente consegue sentir sempre. Então, esse jogo do Fortaleza tem proporcionado sentimentos muito legais para o nosso torcedor. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta, né, aqui pelo Glória e Tradição, para o Vojvoda responder na coletiva, e eu vou colocar aqui agora para a gente escutar o que ele fala justamente sobre isso. Importante ressaltar, sempre uma resposta muito sóbria, né? O Vojvoda sempre ele se emociona com situações, mas ao mesmo tempo ele é muito sóbrio, sabe que o confronto não acabou ainda, né? Ainda tem mais 90 minutos, então certamente ele já virou a chave e está pensando no Cuiabá, mas eu vou colocar aí a nossa perguntinha do GT para o Vojvoda. O Márcio Renato, do Glória e Tradição, ele fala: Vojvoda, como você se sente comandando um time que inspira o torcedor não apenas a torcer pela vitória, mas ter a esperança, a acreditar e a não desistir e a se apaixonar pelo jogo? Você sabia que o futebol do seu time é capaz de fazer isso com as pessoas? Bom, estou muito feliz se logra isso, pero ainda não culminou, não terminou a primeira rodada. Nós seguiremos trabalhando com humildade, sempre com humildade, para seguir por este caminho. Obrigado, Vojvoda. Boa noite. Obrigado, boa noite. Um saúdo a todos
torcedores Fortaleza que sentimos muy perto nosso. Muito bacana, né? E ele termina saudando você, torcedor do Fortaleza, né? Nós, torcedores do Fortaleza, porque ele relata que sente, né, o quanto o torcedor do Fortaleza está perto dos jogadores, o quanto o torcedor do Fortaleza está perto da comissão técnica, da gestão e tudo mais. Então, isso é muito bacana perceber essa simbiose, né, entre torcida, elenco, comissão técnica, diretoria, e é isso que vai fazer o Fortaleza ser bem mais forte. Termino fazendo um apelo a você, caso você tenha condições, seja sócio torcedor do Fortaleza, é um momento chave do time, a gente precisa daquele empurrãozinho do torcedor para conseguir alcançar os objetivos, tá bom? Peço também que você se inscreva aqui no Glória e Tradição, caso você ainda não seja inscrito, que você deixe aquela curtida aqui no nosso vídeo, para o YouTube recomendar esse conteúdo para mais torcedores, e também, caso você não tenha gostado, você pode dar o seu dislike, não tem problema nenhum, beleza? Saudações tricolores, um abraço em todos e até a próxima.